Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Santo André. Nosso convidado de hoje é o professor universitário e psicólogo Ednilton Santa Rosa, para a gente falar um pouco sobre uma doença que atinge muitos brasileiros, que é o alcoolismo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 18% da população adulta faz uso abusivo da substância e são números alarmantes que a gente vai repercutir aqui hoje. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-los aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Gabriela, é um prazer todo meu. Professor, para a gente iniciar esse papo, então, queria saber uma pergunta mais geral, né, uma percepção sua, sobre a partir de quando uma pessoa pode ser considerada alcoólatra? Qual é a linha que ela ultrapassa, né, o sinal de alerta que aquela pessoa tem que começar a tomar cuidado, já que ela está começando ali a ter problemas com álcool? Atualmente, a gente tem falado de transtorno por uso de álcool, né? E esse transtorno, ele possui níveis. Então, você tem desde o nível leve, aí você passa para o moderado e até o grave. Então, em cada um desses níveis, você precisa observar para verificar, porque muitas vezes acontece, né, que a pessoa fala assim, mas eu só bebo de fim de semana, tá? A pessoa fala, só bebo quando eu vou em festa, mas a questão que a gente precisa avaliar é o quanto a pessoa ela precisa fazer o uso dessa substância para poder se considerar bem. Então, na medida em que você, por exemplo, se você deixa de ir para uma festa porque lá não tem álcool, já é um sinal de alerta, né? Quer dizer, você está vinculando a utilização do álcool ao seu bem-estar. Então, isso já é um sinal de alerta. Existe algum padrão, por exemplo, estipulado pelo próprio Ministério da Saúde ou algum outro órgão que estuda isso, como, por exemplo, o que faz o levantamento de dados, o CISA, né, que faz o levantamento de informações sobre saúde e álcool, sobre o que é considerado aceitável? Como o senhor disse, por exemplo, se a pessoa ela consome álcool 3 doses no dia, ela já está em alerta, ou então é uma dose na semana. Existe algum parâmetro nesse sentido? Tem, assim, o que é considerado uso abusivo depende de homem e de mulher, por conta do organismo, né? Então, a utilização abusiva você vai considerar para mulheres a partir de uma quarta dose ingerida no mesmo evento. E para o homem, seria 5 doses. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem um número expressivo, né, no Brasil de pessoas que se dizem fazer o consumo nessa quantidade. Então, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, você vai encontrar mais de 20% de pessoas nessa situação de uso abusivo, né? Então, isso então já seria algo bastante preocupante, né? A gente tem alguns dados também do Ministério da Saúde que mostram, tem uma pesquisa que é feita por telefone, né? Então, Olha. é nessa pesquisa que se identificou esse número, né? Se eu não me engano, é 22%. E você tem cerca de quase 3% de pessoas na condição de dependência, que é aquela situação, é o nível mais grave do transtorno, né? Então, são dados bastante impressionantes, que deixam a gente bastante preocupado, né? Então, muitas vezes, não o fato da pessoa falar assim, mas eu só bebo de fim de semana, eu bebo socialmente. A gente tem que entender o que é esse beber socialmente, porque se de repente você está deixando de fazer alguma coisa ou você está se vinculando a essa substância para poder ter a sensação de bem-estar, então isso já começa a ser preocupante. Então, e esse sintoma que o senhor trouxe aqui é uma das características mais conhecidas, né? Que é essa dependência para trazer um pouco de bem-estar. Algumas pessoas brincam que é para tirar a timidez, não consegue se expressar ou só se expressa quando faz o uso do álcool. Quais são os distúrbios? Não sei se esse é o termo mais acertado, mas quais são os distúrbios mais comuns quando a gente fala em álcool, né? O senhor trouxe aqui também os níveis, tem o leve, o moderado, o mais grave. Mas falando em distúrbios, quais são os mais comuns que a pessoa desenvolve a partir do alcoolismo? Eu não sei se a gente podia chamar de distúrbios, né? A gente fala de transtorno, que é um conjunto de sintomas, né? Então, esse transtorno ele pode ser aprofundado. Então, na medida, por isso que a gente fala em níveis, né? Então, na medida em que você vai se vinculando cada vez de maneira mais intensa ao uso do álcool, você vai percebendo que o seu comportamento vai se modificando. Então, você pode ter
pessoas que, ao utilizarem o álcool de maneira abusiva, elas ficam mais alegres, elas ficam mais brincalhonas, você tem pessoas que ficam mais violentas. Então, há uma modificação no seu comportamento. Agora, veja, não significa que só porque a pessoa fica alegre que ela fica agradável num Sim, ambiente. claro. Então, tem pessoas que bebem, assim, ficam insuportáveis, né? Fica fazendo uma série de piadas inconvenientes. Então, isso já caracteriza, né, um sintoma que deve ser observado. Então, por isso que eu falo, não sei se a gente podia chamar de distúrbio, né, mas no espectro do transtorno, nesses níveis, você vai verificar até chegar um momento da pessoa que ela se abandona por completo, né? E mesmo sabendo que aquilo faz mal, ela não consegue deixar, né? E isso marca todos os níveis, né? Porque mesmo no nível moderado, você vai encontrar pessoas que não conseguem deixar, né? Então, se a pessoa, esse é um sinal para você se preocupar, né? Se de repente você começa a perceber que você vai numa festa e você tinha intenção de não beber nada, chegou lá e acabou bebendo, então é um sinal de alerta, né? Quer dizer que você está perdendo o controle, o seu comportamento decisório sobre beber ou não beber. Então, isso já é um sinal de alerta. E gostar da sensação também pode ser um sinal de alerta, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não bebem, mas que quando bebem gostam daquela sensação que causa, então pode ser que sem saber essa pessoa de repente esteja entrando em algum grau desse que o senhor citou, É, né? pode ser, sabe? Mas eu penso que o problema não é gostar, porque você pode gostar, no entanto, você ter o controle sobre esse gostar. Porque, obviamente, vai trazer algum tipo de satisfação. Se você. O problema não é você ter satisfação, não é o gostar. O problema é você não conseguir ficar sem a utilização daquela substância. Né? É você. Porque o gostar, tudo bem, né? A pessoa pode tomar uma bebida, um vinho, alguma coisa, não significa que ela seja uma pessoa dependente do álcool. Né? Agora, é claro que ela toma porque gosta. Né? Agora, o problema é quando ela não consegue deixar de usar. Né? Esse é o problema que a gente encontra, né? E professor, até a pessoa chegar a esse ponto, existe alguma predisposição no corpo dessa pessoa, seja por até por base genética, né? Tem alguns estudiosos que já falam sobre essa predisposição genética, tem algumas revistas científicas até mais famosas, tipo a Nature, que fez um estudo denso sobre isso, né? Encontrou ali 800 evidências genéticas sobre isso. Isso também pode ser uma causa? Quais são as causas que levam pensando em predisposição, né, que levam ao alcoolismo. Sabe que existem dois grupos de pesquisadores, aqueles que vão entender o abuso da substância como algo determinado geneticamente, e tem um outro grupo que vai entender que é uma questão do ambiente, uma questão de comportamento que se aprendeu no ambiente, né? Eu participo do grupo daqueles que entendem que tem algo no ambiente e que vai suscitar isso na pessoa, né? Se você observar, eu vou falar em termos de Brasil, né? A gente tem uma cultura muito permissiva por conta, e ainda que o Brasil não é o maior de todos, né? No ranking, o Brasil está na posição 53, um negócio assim, né? Você pega lá os países lá do leste europeu, lá o pessoal tem já uma cultura de uso de álcool tremenda. Então, se faz uma medida, então, por exemplo, né? No Brasil, você tem uma média de uso de álcool puro de 7 litros por ano, né? Certo. Aí você pega o pessoal lá do leste europeu, você vai encontrar países com 15, Nossa, 17, uma coisa assim, absurdo. muito maior, né? Mas mesmo assim, mesmo que o Brasil não ocupe os primeiros lugares, está longe para o primeiro lugar, né? Não está nem entre os 50, mesmo assim, causa preocupação, porque se a gente volta lá nos dados da organização, nos dados lá do Ministério da Saúde, e você vê o número de 6 milhões de pessoas, né, vinculadas com a dependência ao álcool, isso é uma coisa muito, muito grave. E aí a gente tem que refletir sobre o- a maneira como nós estamos conduzindo isso. Tudo bem, a gente vai dizer, olha, é uma questão cultural, tá, tudo bem.
Mas quando você vê um incentivo ao álcool, né? Hoje a gente tem a propaganda mais restrita. Então você tem horários determinados para poder passar, mas assim, de qualquer maneira, a gente sabe que a propaganda, ela incentiva o comportamento da pessoa. Se Sim. não fosse assim, você não teria grandes verbas alocadas para propaganda. Então, isso com certeza funciona. Então, cabe pensarmos, né? Se existe um comportamento de risco, um comportamento que traz prejuízos à sociedade, à família, às pessoas, às crianças, adolescentes, porque numa dessa você vê bastantes jovens também já iniciando com esse hábito, com esse Sim. comportamento abusivo, inclusive, né? Então, acho que isso tem que ser repensado, né? Então, isso seria, a gente precisaria pensar um pouco, né? De que maneira a gente pode fazer para evitar esse incentivo. E é justamente sobre isso que eu ia falar agora. Se, de certa forma, esse ambiente, como o senhor trouxe aqui, ou essa questão da predisposição, explica também o aumento do consumo entre os mais jovens, né? Que é um tópico que tem preocupado. E eu te perguntar justamente isso. Será que, de repente, também esse incentivo pela televisão, pela música, hoje em dia pela televisão, talvez nem tanto, mas pelas redes sociais, pela música, para esse público mais jovem, explique também essa vontade, essa necessidade, às vezes por status ou para socializar desse jovem ter contato com a bebida tão cedo, né? Uhum, sim, e é interessante, né, porque a gente sabe que o paladar, ele é aprendido, né, então, inicialmente, se você vai tomar uma bebida, aquilo queima, aquilo é ruim, né, a cerveja é amarga, né, o vinho, muitas vezes, dependendo do vinho, você fala, esse negócio é salgado, né, então tem algumas coisas assim, né, isso é aprendido. Agora, ao mesmo tempo que é aprendido, ele é incentivado, né, então, com certeza, quando a gente vê que por exemplo, eu moro em São Bernardo, né? Então, eu moro próximo lá da Kennedy. Então, você vê na Kennedy, sábado à tarde, início da noite, uma infinidade de jovens com um copo de plástico na mão, bebendo, né? E assim, se confraternizando, aquela coisa do você olha, você fala, olha, tudo bem, é proibido vender bebida alcoólica para menor de 18, mas eu tenho certeza que aqueles meninos têm 15, 16 anos, Com sabe? Você olha e fala, tenho certeza. certeza, né? E como que eles tiveram acesso àquilo, né? Então, esse é um problema, porque o álcool, ele tem um acesso muito fácil, né? É fácil, né? Você adquirir o álcool, enfim, né? Então, há sim da gente cuidar desse segmento da população que se torna mais frágil. E de acordo com o seu conhecimento, professor, como psicólogo, quais são as dicas, eu diria assim, para os pais ficarem então mais atentos com isso, né? Seus filhos estarem tendo contato tão cedo com essa substância que é perigosa e, para além de ser perigosa, como o senhor disse, às vezes jovens de 15 anos que teoricamente não poderiam, por lei, ter Sim. acesso a isso e estão tendo, né? Quais seriam então o olhar que o pai deve ter para ficar mesmo de olho nessa criança, nesse adolescente? É uma pergunta muito boa, porque antes de mais nada, a gente nunca pode perder de vista que o exemplo, ele é a primeira coisa que a gente tem que considerar, né? A primeira coisa é o exemplo. Então, qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Então, você tem o hábito de beber, né? Durante o jantar, durante o almoço, ou nas confraternizações, como que é? Como que fica essa questão, né? A sua família tem esse hábito? Você mantém bebida alcoólica em casa? Como que é a sua relação como adulto que você está passando o seu comportamento para esse jovem, né? Como que é? Ele está observando, porque o jovem, não só o jovem, mas a gente de maneira geral, mas como a gente está falando do jovem, né? Ele aprende muito pelo exemplo, né? Ele tem os modelos. Então, qual é o modelo que você, como pai, como mãe, está oferecendo para o seu filho? Né? Qual é o incentivo que você dá na sua família? Né? Como é que isso fica? Você é aquele pai, aquela mãe que conversa com o filho, mostra as dificuldades que existem para quando você se vincula a esse tipo de hábito, você ensina ou você simplesmente proíbe, fala que não pode, e você já viu, né? Para jovem, falar que alguma coisa é proibida é É um quase um prato cheio, convite, é um né? convite. Então, qual é a relação que você tem? O exemplo, o diálogo é sempre muito importante. Mostrar exatamente o que acontece, dizer, não, mas sabe, não numa perspectiva moral, porque a gente às vezes nota
que existe uma visão muito moralista da situação. Porque é importante que a gente diga, o alcoolismo, ele não pode ser considerado como uma coisa vergonhosa, como uma, sabe, aquela pessoa. Não, não é isso, né? É uma doença, sabe? Uma coisa que tem que ser tratada. Então, isso tem que ser trazido para o adolescente, para o jovem, né? Desde cedo. Olha, tá vendo? Isso aqui é um problema de saúde, a gente tem que evitar. Isso não acontece porque ninguém começa bebendo exageradamente. É uma bicadinha aqui, aquela, né? E vai aumentando. Então, é importante que os pais sempre estejam abertos para fazer essa conversa com os filhos. O jovem, ele é muito suscetível ao grupo, né? Até que ponto você, como pai, como mãe, está oferecendo a escuta para o seu filho? Porque muitas vezes o seu filho, a sua filha, consegue pessoas de fora para poder escutar aquilo que ele está falando. Porque o alcoolismo, ele é um sintoma, né? Então, o indivíduo que se vincula a esse tipo de hábito, a esse tipo de dependência, é uma pessoa que ela não consegue transmitir em palavras aquele mal-estar que ela está sentindo. Então, muitas vezes, você não precisa se preocupar a todo momento dar conselhos para os filhos. Abra um momento para ele poder conversar, para ele poder falar. Seja você a pessoa com quem ele vai poder se expressar, ele vai poder escutar, falar, escutar também, mas mais falar. Às vezes tem isso. Os pais falam, não, mas eu converso com os meus filhos. Mas será que você conversa ou será que você fica dando sermão, né? Porque conversar é isso, né? Você fala, eu escuto, você fala. Então, eu diria que os pais eles precisam também, muitas vezes, segurar um pouco o desejo, a vontade de falar, de dar conselhos. Espera um pouquinho, escuta um pouco também. Às vezes, aquilo que o jovem tem para falar pode ser que não tenha nada a ver com aquilo que você imagina ou que você gostaria de ouvir. Mas ouça, porque se você não ouvir, possivelmente alguém lá fora, né, que não é da família, vai ouvir. E aí essa outra pessoa vai ganhar autoridade sobre aquilo que fala, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E ainda nesse ponto importante que a gente falou aqui, professor, para além do poder dos pais, né, do que pode fazer os pais, no âmbito de governo mesmo, de políticas públicas, o que o senhor acha que seria efetivo, por exemplo? Existe hoje em dia uma discussão do imposto seletivo, que é o tipo de imposto que deixa mais caro, digamos assim, produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. E que dizem que de alguma maneira funciona porque a bebida ficaria mais cara, então o acesso mais difícil. Mas tem algum outro, por exemplo, que o senhor já ouviu falar ou que já tenha estudado e que seria um aliado nessa luta contra a dependência do álcool? Sim. Sabe que, claro, quando você aumenta os impostos, você tem uma redução de acesso, mas você tem a entrada por outros caminhos, né? Tem outras, né? E aí é mais complicado, mas tudo bem. É, é, Fora isso, eu entendo que essa discussão ela tem que ser levada desde muito cedo, por exemplo, nas escolas, né? Então, acho que deve haver um esforço para você levar essa discussão para a escola, mostrando sempre não o lado da saúde, né? Não o lado moral da coisa, né? Então, desde cedo você trabalhar as questões na escola, com os jovens, com as crianças, o que significa o uso do álcool no comportamento e na saúde da pessoa. Você precisa ter campanhas efetivas, né? Não campanhas morais do álcool, campanhas efetivas, né? Às vezes eu fico um pouco preocupado, por exemplo, com essas campanhas que você vê no cigarro, né? Que o pessoal mostra aquelas coisas, né? Aquilo acaba virando um motivo de chacota. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que criar possibilidades de você efetivamente atuar na conscientização do jovem, da criança e da pessoa adulta também, né? A gente está falando de propaganda, está falando eh, acho que isso também atinge não só o jovem, né? Mas Ah, a população de maneira geral, né? Então, há essa necessidade de você intensificar campanhas sérias, verdadeiras, que tenham o objetivo de
produzir uma consciência a respeito dos perigos que o álcool representa. A gente precisa questionar muito essa nossa cultura, né, de transformar a utilização do álcool em algo banal, simples. E se você observar, existe até as pessoas que se solidarizam umas com as outras, né? Quando diz, ah, eu tomei tudo, aí isso vira piada e parece que a pessoa é, corajosa, que vai, que toma. Então, isso tudo que está na cultura, né? Isso tem que também ser questionado, tem que se pensar um pouco sobre o que isso realmente significa. Outra questão, que também eu penso que tem que ser levado no âmbito social, né? A questão do preconceito, né? Sabe que eu acompanho já há muito tempo, há mais de 30 anos, né? Eu acompanho o trabalho do pessoal da Associação Antialcoólica, dos Alcoólicos Anônimos, e é muito interessante porque quando uma pessoa chega numa reunião como essa, a primeira coisa que as pessoas dizem é o seguinte: olha, você é muito bem-vindo, né? Você é a pessoa mais importante da noite, mais importante dessa manhã. Então, isso dá um certo alento para a pessoa que está chegando, e a pessoa se sente diferente daquela como ela é vista pelos outros. Porque quando a pessoa vê uma pessoa que faz uso de álcool, que bebe, né, é motivo de chacota, de piada, sempre tem uma piada com uma pessoa que o pessoal chama de bêbado, né? Sempre tem piada de bêbado. Então, isso vai dando para a pessoa uma sensação, uma identidade bastante inferior, né? Uma coisa muito negativa. E quando as pessoas elas começam a encarar você de maneira diferente, começam a te enxergar para além do que você está usando como substância que está te deixando dependente, então isso também, então, nesse sentido, combater esse preconceito seria muito importante, né? A gente tomar alguns cuidados com as expressões preconceituosas que a gente usa quando se refere a uma pessoa que é dependente do álcool, né? Eu penso que isso, né? E a família, tá? A família é um fator importante, né? Porque é muito sofrimento para a família, Demais, né? verdade. E é óbvio que o familiar, quando vê uma pessoa da sua família, seja o marido, a esposa, o pai, o filho, a filha, não importa, né? Que está com esse comportamento de dependência, ele quer se livrar daquilo porque ele não suporta ver o filho, o pai, a mãe sofrendo. Então, ele muitas vezes, na tentativa de ajudar, ele acaba tendo um tipo de comportamento que afasta mais ainda, né? Então, aquela cobrança. Então, quando a gente tem um familiar que está nessa condição, você tem que, antes de mais nada, ter paciência e se preparar para as recaídas, porque isso é muito comum. Então a pessoa muitas vezes fala, eu vou parar, para, fica um tempo, depois volta de novo. Ah, eu vou parar, e volta. Então a família ela tem que ter essa predisposição, né? Essa paciência, né? E assim como a pessoa que está vinculada a essa dependência, a família também ela tem que procurar conhecer um pouco mais sobre o que é o álcool, vai ter que entender um pouco mais o que significa isso para a vida da pessoa, o quanto que a pessoa sofre, porque às vezes a pessoa fala, ah, tá bebendo porque não tem vergonha, não é isso, né? A pessoa ela está realmente com dificuldade de ter um outro tipo de comportamento. E às vezes a própria família mudar o contexto ali, o ambiente também, Isso. para ajudar nesse processo, né? A reincidência, então, ela é algo esperado quando esse Sim, paciente está em tratamento, sim, faz parte do processo. sim, faz parte do processo, E né? quais são os tratamentos mais adequados, professor, desde ali do nível mais leve até o nível mais grave? Geralmente, qual é o tratamento? Então, depende do nível que a pessoa está. Então, se você está no nível leve, né? Então, o que a gente procura nesse nível leve é evitar que se avance para os demais, para o moderado e para o grave, né? Então, existe uma necessidade, né, de você evitar. Então, a gente recomenda a participação nesses grupos de apoio, né, de autoajuda, que é o AA, a Associação de Alcoólicos, como eu tinha comentado, né? A psicoterapia é indicada, né, porque é aquilo que eu dizia, né, para a psicologia, não basta deixar de beber, não é isso, é compreender o que está levando a pessoa ao uso excessivo do álcool, né? Então, a psicoterapia, ela contribui bastante, né? No nível mais moderado, aí, geralmente, há necessidade da entrada de um
do médico, né? Porque pode haver a necessidade de uma intervenção medicamentosa, né? Para poder lidar com a questão da abstinência, para lidar com a questão da dificuldade efetivamente de se abandonar aquela substância, e num nível mais grave pode acontecer de você precisar, e eu acho que é num caso muito mais grave, de alguma internação, mas não uma internação não porque a pessoa tem que ser internada e que lá ele vai fazer um tratamento, não, é porque muitas vezes a pessoa ela precisa se afastar do ambiente em que ela se encontra e que não consegue deixar de usar aquela substância, né? Então, note, vai depender dos níveis, né? Do nível que você está naquele momento que você busca o tratamento. Em todos esses, para a gente retomar, a fase da recaída é esperada, Sim, então é importante já se preparar para já se isso, né? Que em preparar. algum momento esse tratamento vai ser retomado, às vezes com alguma outra estratégia, mas faz parte desse caminho até Exatamente. a total libertação, como o senhor disse, Perfeito. não parar de beber por beber, mas para compreender, enfim, tudo Perfeito. que se causa a partir do alcoolismo, né? Perfeito. Por isso que, assim, quando eu tenho um caso como esse, o trabalho que eu desenvolvo é com a família. Tem que ser com a família, né? Porque a família, ela tem que estar junto. Não é que porque a gente às vezes fala, a culpa é a família. Não é que a culpa é a família, mas a família é um grande apoio, né? Obviamente, a decisão de sair dessa condição é da pessoa, mas a família é um fator de apoio muito grande que a gente precisa contar muito com ela. E, professora, a gente está se encaminhando para o final, o papo está bastante interessante, mas para a gente amarrar, né, toda essa história, tudo que a gente falou aqui, o papel da sociedade agora, da sociedade civil mesmo, né? A gente falou da família, do tratamento, do auxílio médico muitas vezes, mas o que o senhor acha que falta na sociedade, ou que não necessariamente falta, mas que pode ser feito mais, né, a partir da sociedade, no combate dessa doença que muitas vezes não é nem tido como doença, mas que é, né, que é o alcoolismo? Sim, sim. Então, eu penso que quando a gente fala de sociedade, dá a impressão que é uma coisa enorme, grande, né? Mas, na verdade, nós participamos da sociedade. Então, uma ação que eu faço, uma ação que você faz, uma outra pessoa, então isso também é algo que está na sociedade. Inicialmente, eu penso que deveríamos rever a questão do preconceito, né? Você olhar para a pessoa e não achar que aquilo seja motivo de dar risada, né? Então, quando você vê uma pessoa em situação de embriaguez, não tomar aquilo como uma piada, não achar que aquilo é engraçado, né? Então, assim, você tomar cuidado com a visão, com a maneira como você está entendendo aquilo que você está vendo. Acho que primeira coisa, acho que seria isso, né? Acho que tentar entender mais o que significa essa questão do próprio alcoolismo, e entender, inclusive, que toda e qualquer pessoa está suscetível a cedo ou tarde poder se deparar com uma coisa como essa, porque é o que eu te falei, o alcoolismo, ele é um sintoma de algo maior. Então, quando a pessoa ela não consegue expressar aquela dor que ela tem interna, muitas vezes ela pode ir para outros campos, mas ela pode cair no alcoolismo, né? Então, qualquer um de nós está suscetível a isso. Então, ter uma compreensão maior, ter uma forma de entender esse indivíduo que está nessa condição, né? Então, isso é importante. Entender não como algo, não como uma falha no caráter, porque a gente às vezes tem essa tendência, né? Não só a questão do uso do álcool, mas o uso de outras substâncias químicas também, geralmente é visto como um caráter fraco, uma falta de caráter, muitas vezes as pessoas até dizem, né? Não, é uma situação, uma condição que foi produzida de acordo com questões que não dá para a gente saber. Não tem uma causa única, sabe? Não dá para você falar, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, cada caso tem que ser compreendido na sua dimensão individual, né? Então, eu penso que é a maneira, o olhar diferente. Eu penso que isso é o que nós podemos fazer. E questionar muito essa questão dessa cultura do uso do álcool mesmo, né? Será que é necessário, efetivamente, para toda e qualquer comemoração, você ter aquele excesso, aquele uso excessivo de álcool, né? Eu acho que seria um ponto de partida. Tá certo, professor. Queria agradecer muito a sua presença, as informações riquíssimas, esse papo muito rico. Espero que a nossa audiência também tenha gostado. E obrigada mais uma vez, viu? Até Muito a obrigado. próxima. Até mais.
E obrigada a você também que acompanhou o nosso programa até aqui. Falamos com o professor universitário e com o psicólogo Ednilton Santa Rosa para falar um pouco dessa doença que atinge a tantos brasileiros, o alcoolismo, e também ficar um alerta não só para os sintomas da doença, como também para o nosso papel enquanto sociedade. Agradeço mais uma vez, até o próximo programa, até lá.